Então, boa noite a todos. Meu nome é Sara Signoretti, eu sou acadêmica de medicina e membro do grupo de estudos Neurotrauma MG. Nosso grupo é uma parceria da Academia Brasileira de Neurocirurgia com a Sociedade Mineira de Neurocirurgia. Gostaria de desejar boas-vindas a todos na nossa reunião semanal e muitíssimo obrigada pela presença. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido a se inscrever e também a seguir nossa rede social no Instagram, que também é @neurotraumamg. Nós possuímos os encontros semanais e todas as informações estarão lá na nossa rede social. Hoje nós teremos nossa reunião mensal do Serviço de Neurocirurgia de Minas Gerais, com o Hospital Alzira Belano, da cidade de Alfenas, e a Santa Casa de Diamantina, da cidade de Diamantina. Teremos como palestrantes o Dr. Renato Ortolani Marcondes de Castro, representando o Serviço de Neurocirurgia do Hospital Alzira Belano, o Dr. Silvio Pereira Ramos Júnior, representando o Serviço de Neurocirurgia da Santa Casa de Caridade de Diamantina, e o Dr. Paulo Serrano, representando o Serviço de Neurocirurgia da Coluna Vertebral da Santa Casa de Caridade de Diamantina. Tenho certeza que será uma reunião excelente, de excelente proveito para todos. E para iniciarmos, eu gostaria de convidar a doutora Kélia para realizar a nossa abertura. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Sara. Eu costumo dizer que essa reunião é a mais importante do mês para nós, é a mais importante da sociedade mineira, e nós fomos acolhidos, abraçados pela Academia Brasileira de Neurocirurgia, e eu vou convidar o nosso presidente para dar uma palavra, né, se for possível. E essa reunião, ela é, vamos dizer, ser a menina dos nossos olhos, né, porque ela representa a alma da neurocirurgia mineira. E agora, abraçados pela Academia Brasileira de Neurocirurgia, nós temos fizemos um upgrade, né? Um alcance maior, uma intenção maior, uma base maior, e nós somos totalmente gratos ao nosso presidente por esse apoio, e também gratos ao serviço de excelência. Escrevi hoje no grupo de neurocirurgia, que é um serviço que brilha não só em todo o país, mas ele é comparado a serviços internacionais, né, em termos de qualidade e excelência. Então, nós somos muito orgulhosos e felizes, gratos de vocês estarem aqui hoje. Então, eu gostaria de pedir ao nosso presidente que deu uma palavra, se for possível, e desejar a todos uma excelente reunião. Lembrando também que essa reunião ela é abraçada também pela Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, que é a SBAT. Um abraço a todos. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite, Elia. Tudo bom, pessoal? Bom, lembrando que essa reunião, né, ela é uma reunião que visa aí, né, fechar essa união, né, entre os serviços de Minas Gerais e a Academia Brasileira de Neurocirurgia. A gente está começando com uma plataforma nova de ensino à distância pela Academia Brasileira de Neurocirurgia, e esse encontro, que é mensal, né, semanal, né, do Grupo de Neurotrauma de Minas, com os serviços de Minas Gerais, eles são encontros bastante proveitosos, e que começou aí, né, com o Todezena, nosso ex-presidente. Ele trouxe nessa reunião para dentro do radar, e a gente resolveu fazer essa parceria para incentivar, né, não só a excelência dos serviços em Minas, mas como os serviços de todo o Brasil. Então, nada mais justo do que a gente unir forças aí para aumentar a divulgação, né, da Sociedade Mineira de Neurocirurgia e da academia. Então, a gente está inaugurando hoje, né, essa plataforma EAD, onde as aulas vão ficar disponibilizadas também nessa plataforma. Então, todas as pessoas, neurocirurgiões ou profissionais da área de saúde, quiserem acessar, essa live vai ficar gravada, né, não só, né, na plataforma YouTube, né, do Neurotrauma de vocês, mas também na plataforma da Academia Brasileira de Neurocirurgia. Tá bom? Então, desejo uma boa reunião a todos e uma excelente noite a todos. Obrigada, presidente. Nós vamos começar com o serviço de Alfenas. Doutor Renato, está tudo certinho? Sim, tudo jóia. Pode ficar à vontade, Renato. Pode começar? Primeiro, boa noite a todos. Gostaria de agradecer
a todos os participantes vou dizer como uma live, né? Agradecer a Kélia, que é uma grande amiga minha, que é uma, assim, como ela disse, a gente nos conhecemos por outros métodos, através da neurocirurgia, mas por interesses comuns. E hoje uma grande amiga minha. Agradecer à Academia Brasileira de Neurocirurgia, agradecer a toda a equipe de neurocirurgia da Sociedade Mineira de Neurocirurgia e a todos que ajudam a ter a formação e a formar neurocirurgiões. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E vamos começar porque são 3 apresentações, acredito que longas. Então, vou tentar ser o mais breve possível, até porque eu acho que nessa parte a discussão ia ser mais importante do que a própria evolução. Ah, todos sabem o meu amor por vascular, sempre gostei de vascular, fiz endovascular com o Dr. Rogério Zenobi, com o Augusto. E ano passado dei uma aula de vascular, esse ano vai ser um pouco diferente, mas como eu disse, eu gosto muito de vascular. Então não tem como fugir disso. Então eu gostaria de apresentar nosso serviço inicialmente. Ah, esqueci de fazer. Só um segundo. As pessoas estão vendo a tela? Sim, doutor, pode seguir. Sim, já. Eu gostaria de apresentar inicialmente um pouco do nosso serviço no Hospital Alzira Velano, um hospital situado no sul de Minas Gerais, na cidade de Alfenas. É um hospital que foi construído com uma proposta de auxiliar e ajudar a população carente de Minas Gerais. Então, é um hospital que faz praticamente só SUS. Nosso foco de atendimento é em SUS, mas com uma qualidade realmente que foge a muitos hospitais particulares, porque a qualidade que a gente tem no hospital e o auxílio, o incentivo que a gente tem lá realmente é extraordinário. Tem vários outros neurocirurgiões que moram em Minas Gerais formados pelo nosso hospital. A residência de lá, ela iniciou se eu não tenho nada, 1998, com a doutora Daniela Hildebrand primeiro. Doutor Silvio, que vai estar presente logo depois, também foi nosso segundo residente lá. E eu tenho o prazer de fazer parte dessa equipe. É uma equipe que hoje é formada por 5 neurocirurgiões, essencialmente. Tem eu como coordenador de serviço de neurocirurgia, Dr. Ricardo Duarte, que também trabalha em São Lourenço, coordenador do Hospital de São Lourenço, Dr. Guilherme, que além de lá também trabalha em Passos, e Dr. Emerson, que foi também um dos residentes, foi da primeira geração, todos foram residentes lá no hospital, da primeira geração, voltou para a gente aqui agora, trabalhando com a nossa equipe também, especializado na parte de dor. Tudo isso sobre a organização do Dr. Otacílio, que, embora tenha aposentado recentemente, dado o hospital, sempre auxilia a gente e sempre nos orientando em vários quesitos dentro da neurocirurgia e da própria vida mesmo. É um grande pai para a gente, sempre ensinando a gente não só a neurocirurgia, mas também outros valores extremamente importantes. Vou tirar a câmera aqui. Tiveram outros que participaram, o Dr. Edivaldo, grande amigo meu também, que também auxilia na formação, foi um grande professor, Dr. Emerson, trabalhou comigo junto na Universidade Federal de Alfenas. Então, assim, é um serviço que foi formado por grandes neurocirurgiões e é um grande serviço formador. Os nossos residentes hoje, Dr. Tiago, R5, Dr. Argel, R4, Dr. Leonardo Tchelakou, R3, Doutora Aline, R2, e doutora Rafaele, que é a nossa R1. Infelizmente, eu vou ser honesto, eles estão todos terminando cirurgia. Então, por isso que eles não vão acabar apresentando o caso, porque hoje foi um dia bem pesado lá no hospital, a gente está terminando a quinta cirurgia hoje, então eles estão ajudando lá. Vou começar com um caso que não teve um desfecho neurocirúrgico, mas que envolve a gente e que eu acho interessante a gente comentar, porque realmente é uma coisa que passa despercebido muitas vezes.
Então, o paciente do sexo masculino, 6 anos, vítima de acidente automobilístico de alto impacto, colisão frontal entre dois carros. Uma que estava no carro teve uma fratura cervical, C4. Os pais dessa criança faleceram no local e esse menor foi trazido para o hospital via SAMU. A princípio, sem nenhuma irregularidade, estável, eupneico, agitado, até porque ele tinha acabado de sofrer um acidente, Glasgow 14, um pouco confuso, queixando-se de muita dor abdominal, uma queixa de dor abdominal importante, e uma fratura de úmero à esquerda. E realmente era a única queixa que ele tinha. A princípio, foi convocada toda a equipe de trauma, de atendimento inicial, trauma, ortopedia, cirurgia geral, neurocirurgia, nós avaliamos. E a parte neurocirúrgica, a princípio, veio essa tomografia de crânio. Essa tomografia está mais lenta, mas uma tomografia que quando a gente olha, a princípio, sem nenhuma regularidade, uma tomografia de crânio normal, sem sangramento, sem fratura, nada. Até porque a criança, a única queixa era confusão, uma criança de 6 anos, acidente. E como tinha muita dor abdominal, foi feito o raio-x com fratura do úmero, ultrassom abdominal evidenciando líquido livre na cavidade, e tomografia de abdômen evidenciando uma laceração esplênica grau 4, no qual a criança foi submetida à laparotomia exploradora, realizada uma esplenectomia com posterior fixação do úmero. Essa fixação posterior aconteceu porque durante o transoperatório da laparotomia exploradora, o paciente evoluiu com uma certa instabilidade, entrando com droga vasoativa, mantendo nora, mesmo assim, nora em droga em dose baixa, mas como ele ia ser submetido a uma nova cirurgia ortopédica, como ele teve essa instabilidade, e daí o pessoal da ortopedia optou por esperar um pouco mais para realizar a cirurgia, ele manteve-se em intubação orotraqueal por 2 dias até a uma abordagem, até a parte da abordagem ortopédica. Realizou a abordagem ortopédica sem nenhuma intercorrência e ocorreu a extubação dessa criança no dia seguinte, sem nenhuma intercorrência, ainda em uso de droga vasoativa, mas em redução. A criança estava evoluindo bem, embora assim, muito queixosa, até por causa do acidente, queixando de pai e mãe, mas ela estava mantendo bem, sem nenhuma intercorrência, extubada desde o 3º dia do trauma. Uma semana depois do início do trauma, então foi mais ou menos 3 dias e meio, ela teve uma perda súbita da visão e uma pequena crise convulsiva precedida de uma confusão mental. Mesmo assim, manteve-se consciente logo depois. Assim, voltou da crise, saiu do ictus, mas manteve-se consciente, mas com essa perda súbita da visão. Chegou a um pico pressórico de 155 por 95, que é um aumento significativo para a criança. E aí foi comunicado à equipe da neurocirurgia que, a princípio, tínhamos dado alta desse paciente, justamente por nenhuma alteração neurológica, nenhuma queixa. Não coloquei, mas ele tinha tomografia cervical também, sem nenhuma alteração. E essa nova tomografia de crânio dessa criança mostrou essa seguinte alteração. Tá meio devagarzinho, mas... Na verdade, a tomografia de crânio não foi nem pedida pela equipe da neurocirurgia, ela foi pedida pela própria equipe da UTI pediátrica. E depois de evidenciada a alteração, a gente vê aqui principalmente um edema subcortical com discreto sangramento na região posterior e um edema subcortical importante que a própria equipe de radiologia optou por laudar como síndrome de Press. Já vou entrar nesse mérito. Então aqui um edema subcortical. Como foi optado? Como foi optado por tratar Press, que é uma lesão clássica, embora na síndrome de Press não ocorra sangramento, não é comum ocorrer sangramento, foi iniciado o tratamento para Press. Após 36 horas do início desse evento, dessa perda súbita da visão, o paciente teve um rebaixamento súbito do nível de consciência, chegando a ter uma apneia, sendo necessária a realização, embora não tenha feito uma parada respiratória, não uma parada cardiorrespiratória,
mas foi realizada a intubação orotraqueal também sem intercorrência, a equipe realizou de forma bem rápida, mas como teve essa parada súbita da respiração, foi optado por realizar uma nova tomografia de crânio. E aí a tomografia do dia seguinte, assim, imediatamente após essa parada cardiorrespiratória dele, e agora a gente vê uma criança com apagamento difuso de fluxo e giro, sem a perda da transição córtico-subcortical, edema de cisternas, edema sobre o ventrículo. Então a gente não tem mais uma lesão viável, um cérebro viável de uma criança que até 36 horas antes, tirando o déficit visual, estava bem, e antes desse evento estava perfeitamente sem nenhuma intercorrência, ótima, sem nenhum problema. E aí foi dado uma certa dúvida na gente, até depois, durante a discussão, gostaria que o pessoal ajudasse a gente, justamente porque a primeira impressão de press e essa segunda impressão característica de morte cefálica. Ficou aquela dúvida, é press? Aí faltou um S, mas é press? Que é a encefalopatia reversível, posterior reversível? Sim, na encefalopatia posterior reversível. Foi uma trombose venosa cerebral? Trombose de seio? Foi uma dissecção arterial? Qual foi a provável etiologia do caso? E essa foi uma briga nossa entre o grupo de preceptores e residentes sobre por que aconteceu essa evolução. Uma criança que não tinha nada neurocirúrgico, nada neurológico a princípio, e uma semana depois evolui teve essa evolução catastrófica. Acabei que realizei os testes clínicos de morte cefálica, todos os dois testes clínicos positivos. Foi ter feito uma tentativa de Doppler transcraniano, até por conta da dificuldade de locomoção da criança, mas não tinha janela boa para fazer o Doppler transcraniano, principalmente a janela temporal e orbital dele, a direita estava muito ruim, a gente não conseguiu pegar. Aí eu optei por fazer uma arteriografia cerebral e pós-arteriografia cerebral evidenciado a ausência de fluxo intracraniano, sem opacificação intracraniana. Então, constatado óbito logo após a arteriografia. Como tinha uma certa questão, vou dizer assim, jurídica, porque teve falecimento dos pais no local, então a gente acabou não conseguindo fazer a doação por conta de questões legais. Então não conseguiu fazer a parte de doação de órgãos. E essa é a angiografia dessa criança da morte encefálica. Ela não tem uma angiografia pré, até porque foi suspeitado de presa a princípio, mas quando a gente faz a angiografia, e realmente já era uma angiografia de morte cefálica, então dificulta um pouco o nosso entendimento do quadro, a gente vê que realmente você tem uma estenose importante do segmento proximal da artéria vertebral esquerda, com uma abertura posterior e fechamento seguinte. Honestamente, assim, quando vi essa imagem, tudo bem que era uma imagem de morte cefálica, mas quando vi essa imagem, a primeira hipótese que voltou à minha cabeça foi realmente dissecção arterial. É uma criança que não tinha nenhuma lesão cervical, nenhuma queixa cervical, e com uma dissecção arterial e com essa evolução catastrófica. Então vem a nossa grande pergunta. O que eu vou fazer com essa criança? Assim, na verdade, eu nem. Como é que a gente vai. Qual que seria alguma coisa que a gente poderia ter feito ou conduzido de forma diferente para ter uma evolução melhor do que a que ela teve? Embora não fez nada neurocirúrgico, é um caso que realmente pesou para a gente, uma criança jovem que não tinha nada neurocirúrgico e de repente evolui com uma alteração tão importante. Então pensamos inicialmente na síndrome de Press, que foi até laudada pela radiologia naquela primeira alteração. A síndrome de Press, principalmente em crianças, é uma síndrome rara, acontece aproximadamente em 0,04% das crianças, mas que em crianças de UTI, ou seja, pacientes internados, ela tem uma incidência um pouco maior de 0,4%. Mas mesmo assim é uma síndrome extremamente rara em crianças. E a principal sintomatologia dela consiste em cefaleia, crise convulsiva, perda súbita da visão, embora não seja critério específico, né, a perda da visão. 30% delas pode não ter alteração posterior, pode ser uma encefalopatia
reversível, mas não posterior. A gente acaba colocando a pressa, ela pode dar em lobo frontal, com perda de força, mas a principal característica dela é essa facilidade de reversão. A fisiopatologia ainda não está bem explicada, que, de novo, a principal hipótese é que haja uma desregulação autonômica. Então, quando a gente pensa no processo, a gente tem um vaso normal, com a barreira hematocefálica e as junções endoteliais bem aderidas. E no momento de uma hipertensão arterial, o que ocorre é que eu tenho uma distensão dessas camadas justapostas. E como eu tive uma distensão muito grande, muito importante, esse processo de distensão, eu perco a autorregulação, no limite de autorregulatório do vaso. E aí, como ele afasta essas junções e quebra a barreira hematocefálica. Ao quebrar essa barreira hematocefálica, ele gera um processo de edema vasogênico. Um outro mecanismo muito bem explicado, também, assim, é talvez um processo inflamatório mediado por toxinas que afetam essa junção endotelial. A gente acaba entendendo isso porque tem uma incidência ligeiramente maior em crianças ou adultos que fazem tratamento com quimioterápicos. Então, provavelmente, a quimioterapia tem um efeito tóxico sobre a barreira hematocefálica, e esse efeito tóxico pode ter mudança dessa quebra dessa barreira, principalmente na parte posterior, com edema vasogênico, bem característico da síndrome de Press. E aqui a gente usa as principais etiologias é a hipertensão arterial, mas de 20 a 30% dos pacientes não tem hipertensão arterial. Insuficiência renal, uma outra etiologia. Eclâmpsia, até por causa da alteração arterial. Traumatismo craniano, tem alguns relatos de casos, na verdade nós achamos 6 relatos de casos associados a traumatismo craniano, e a maioria, a grande maioria dos casos é com o uso de imunossupressores. Alguns quimioterápicos, é, e até corticoides, principalmente quimioterápicos que têm ação, que tem um aumento da incidência, segundo o Anderson, aí, nas etiologias de síndrome de Press. E quando a gente olha a tomografia, tirando aquele sangramento, realmente é muito parecido. A tomografia a gente vê essa hipodensidade córtico subcortical, é característico de edema vasogênico, com edema de sucos e giros, mas que tende a reverter. E um diagnóstico que ajuda muito a gente, um exame que ajudaria muito a diferenciar uma lesão isquêmica de uma lesão de Press, é realmente na ressonância, a gente vê que no DWI, na Press não tem restrição à difusão, igual acontece no AVC isquêmico. Então a Press não tem essa restrição à difusão no DWI, enquanto eu tenho essa restrição. Não deu para fazer no caso que justamente não foi feita ressonância, não deu tempo de fazer todo esse processo. Mas a gente vê esse edema córtico subcortical e posterior, que pode dar muito essa dúvida. O tratamento consiste essencialmente no tratamento dos próximos fatores de risco. Se é aumento da pressão arterial, uma redução entre 20% a 25% da pressão arterial. Uso de anticonvulsivante, até porque é um fator que pode desencadear piora do caso. E no caso de eclâmpsia, trata eclâmpsia. No caso de imunossupressor, fazer a retirada da droga. Então depende da etiologia que você está suspeitando, você tira a etiologia, tirando o fator de risco, a tendência é que ela tenha uma boa evolução. E realmente ela faz diagnóstico diferencial com várias outras patologias, principalmente via tomografia. Isquemia cerebral, dissecção arterial, vasculite, encefalopatias autoimunes, LEMP, encefalopatia multifocal, trombose venosa, hipoglicemia. Então ela tem um diagnóstico diferencial muito amplo, o que dificulta, sem exames mais complementares, no caso da ressonância, que no nosso caso, a realmente dar um diagnóstico de certeza. O que fala contra é que a encefalopatia é uma condição, na maioria das vezes, reversível, embora na literatura a gente tenha encontrado casos de lesões irreversíveis, inclusive com edema cerebral difuso, mas que é uma lesão que é muito rara de evoluir de forma tão agressiva. E não costuma cursar com sangramento, igual aconteceu com ela. O que faz a gente levar a uma outra hipótese. Isso a gente não tinha feito, é importante lembrar que a gente não tinha feito arteriografia ainda, né? Mas foi a gente levar a hipótese de trombose venosa cerebral. Mas que não teria essa evolução tão rápida, sim, mas não como ele apresentou, de ter uma perda súbita da visão, mas está consciente só 36 horas depois
ele evoluir com edema cerebral difuso. Então a gente suspeitou da próxima, que seria realmente dissecção arterial. E isso que é muito importante a gente lembrar, porque nem todo paciente que está bem não é nosso. Uma coisa que fez a gente crescer muito nesse aspecto. A dissecção arterial ela ocorre em 1,7 a 4,9% dos traumas cervicais. Tem uma incidência maior em traumas cervicais, mas ela pode ir nos traumas em geral de 1,7 a 4,9%. E 1% das lesões traumáticas acabam afetando, não das lesões traumáticas vasculares, mas de 1% dos traumas podem acabar afetando as artérias vertebrais. O grande problema disso é que ela tem uma mortalidade muito ampla. Eu posso variar de uma mortalidade de 18 a 38%, com uma média entre 33% e 38% de mortalidade. Então, quando eu tenho uma dissecção arterial diagnosticada, e aí é importante falar porque tem muitos pacientes que podem apresentar dissecção que é subdiagnosticada, justamente por não ter uma clínica muito específica. E aí eu tenho alguns pacientes que têm um quadro subclínico ou sem manifestação clínica que passa despercebido dentro da epidemiologia. Mas quando a gente identifica, acaba tendo uma mortalidade relativamente muito alta, 33%, 38%. Os principais sinais que a gente pode suspeitar com facilidade, quando tem sangramentos arteriais importantes, epistaxe, sangramento, quando é carotídeo, pega base de crânio, sangramentos volumosos arteriais na base do crânio, hematoma cervical, tanto anterior quanto posterior, anterior pensando em carótida, posterior pensando em vertebrais, sopro cervical, pacientes que apresentam déficit neurológico que não é condizente com a imagem da tomografia, que não é condizente com o mecanismo de trauma, e algum paciente que possa apresentar ou AVC isquêmico recente ou tardio. Mas é mais comum tardio. No momento do trauma não é comum acontecer. E aí a gente fala, realmente, o paciente não teve nada de início súbito, mas no processo evolutivo acaba tendo uma progressão. Até porque a doença de dissecção é quando eu tenho uma lesão da endotelial, e aí eu tenho um acúmulo entre a camada média e o endotélio, formando um trombo, um hematoma intramural, e esse hematoma intramural ele pode ter vários desfechos diferentes. Ele pode regenerar sozinho, ele pode formar embolia, ele faz embolia distal e AVC isquêmico distal, ou ele pode aumentar até fazer uma oclusão arterial completa. E ele pode também evoluir com pseudoneurismas, então ele pode ter várias evoluções com ruptura e sangramento, então pode ter várias evoluções diferentes que é o que a gente acaba usando na classificação de dissecções arteriais. Principais fatores de risco são o mecanismo de trauma mesmo, a lesão de chicote, da aceleração cervical, manipulação cervical, tem muito artigo recente mostrando nas quiropraxias as manipulações cervicais em fisioterapia causando dissecções arteriais, carotídeas principalmente, mas carotídeas e vertebrais, pacientes com doenças do colágeno, Ehlers-Danlos, Marfan, e a própria hipertensão arterial pode ter uso de dissecção. Uso de drogas, outros fatores menores, mas também estão associados. Mas essencialmente esses mecanismos. No nosso caso, trauma, tem um histórico de trauma, então provavelmente essa desaceleração foi importante. Então, quando a gente for pensar em lesões cervicais, a gente tem que levar em consideração que eu tenho fatores de riscos que são extremamente importantes para levantar a chavinha de lesões de paciente que pode evoluir com lesão cervical tardia. Então, trauma de alta energia, fraturas de face, LEFOR 2, LEFOR 3, fratura de base de crânio, fraturas cervicais, paciente com enforcamento ou tatuagem traumática, ele pode evoluir ou pode apresentar dissecções arteriais. E na maioria das vezes, se não tem clínica neurológica, a gente, tomografou, não deu nada, descarta. Mas esquece que pode ter uma dissecção que pode dar uma embolia tardia ou progredir essa dissecção para um pseudoneurisma ou para uma oclusão total da artéria, evoluindo com AVC tardio também. Então, esses fatores de risco são importantes a gente se atentar para caso aconteça, eu pensar em investigar a parte vascular cervical, carótidas e vertebrais. A evolução costuma ter várias evoluções diferentes, desde o assintomático até paciente com dor de cabeça, déficit neurológico focal, clínica de AVC, hemiparesia, hemiplegia súbita, dor cervical importante durante a dissecção.
E é importante que o paciente não vai, ele pode não apresentar esses sintomas no início da lesão, mas ele pode apresentar até 2 a 4 semanas após o trauma. Então, não necessariamente, a dissecção ocorre no momento, mas a clínica pode ocorrer muito depois. A gente descarta essas lesões inicialmente. A classificação que a gente usa até para poder definir a terapêutica é a classificação de Denver. Então, eu vou ter a classificação de Denver 1 quando eu tenho uma obstrução arterial ali por dissecção com até 25% de oclusão do vaso. Então, eu tenho uma diminuição, uma estenose de até 25% do vaso. O Denver 2, eu tenho ou um flap da, da íntima, ou uma obstrução maior do que 25% do vaso. O Denver 3, um pseudaneurisma. O Denver 4, oclusão completa. E o Denver 5, que é a ruptura com extravasamento de sangue aí na ruptura completa do vaso. Geralmente, o Denver 5 é mais fácil de diagnosticar porque você vê o hematoma cervical crescendo. Denver 1 e Denver 2 dão muito problema, porque às vezes a gente passa despercebido no diagnóstico, porque são lesões pequenas, 25% você nem percebe essa oclusão de 25%. Então, aqui no processo, Denver 1, né, quando tem uma dissecção com flap menor do que 25% de oclusão do vaso, o Denver 2 aqui com flap trombomural e pode fazer embolia, o Denver 3 com formação de aneurisma, Denver 4 com oclusão completa e Denver 5 quando tenho extravasamento, ruptura de vaso. Aqui não está representando, mas essencialmente essa alteração e sangramento do vaso. E qual que é o tratamento principal? Existe uma briga grande entre anticoagulação, antiagregação plaquetária e as técnicas vasculares. Ou tratamento endovascular, uso de stent, oclusão do vaso com coil, ou às vezes, dentro da técnica cirúrgica convencional, a própria o acesso cirúrgico, dissecção arterial carotídea, às vezes fazer a endarterectomia, ou fazer um bypass, ou às vezes fazer, se a gente tiver um bom fluxo contralateral, fazer o sacrifício vascular, então você faz um trapping daquele vaso, oclui ele, porque eu tenho uma boa circulação colateral via polígono de Willis. Então o tratamento vai variar muito até da própria evolução do paciente. Então, assim que eu tiver um paciente com uma suspeita clínica de dissecção arterial, e aí eu vou pegar a suspeita clínica baseada nos fatores de riscos e sintomas. Se eu tiver fator de risco, sintoma, eu já levanto a mão. Pô, calma aí, deixa eu fazer a investigação. Tem sintoma, tem que fazer a investigação. Se eu não tiver nenhum sintoma, mas eu tenho fator de risco, é bom fazer a investigação também, porque pode passar despercebido. E eu digo que nesse caso, o nosso erro foi não ter investigado, até porque era uma criança, não tinha queixa nenhuma. Então realmente passou despercebido essa possível evolução. Geralmente em adulto a gente não deixa, mas em criança que eu vou passando despercebido. Então, se tiver fator de risco, que seriam trauma de alto impacto, fratura de base de crânio, fratura cervical, lesões LeFor 2 ou LeFor 3, ou qualquer sintomatologia de dissecção arterial, o ideal é fazer qualquer investigação vascular, seja ela angiotomografia ou arteriografia. Dá para fazer Doppler? Dá, mas nem sempre fica bom. Então é melhor fazer angiotomografia ou arteriografia. Se a angiotomografia vier normal, mas se tiver alta suspeita clínica, é bom fazer uma arteriografia. Se não tiver, se vier normal, mas a suspeita é baixa, posso descartar, não preciso continuar a investigação. Agora, se vier no exame vascular lesão de grau 1 a grau 4, eu posso tentar inicialmente tratamento conservador. Quando que eu opto para tratamento endovascular ou cirúrgico? O endovascular, quando o paciente tem é altamente sintomático, então a gente tenta fechar o vaso, ou aí tem que ver as evoluções. Ou colocar stent, ou fazer cirurgia convencional. Então, entre 1 a 4, ou a gente faz tratamento conservador. Com heparina é bom, principalmente quando é extracraniana, porque eu tenho uma alta chance de reversão com protamina e a S também é essencial. Entre 75 e 150, a gente acaba usando 100 mg por dia, que é o mais fácil de encontrar aqui no Brasil. Quando tem lesões, dissecções intracranianas, a gente opta por ou tratamento endovascular ou só aguardar, porque a heparina pode aumentar o sangramento, caso tenha hemorragia subaracnoide. Lesão grau 5, com sangramento, o ideal seria realmente o tratamento endovascular, ou se não tiver essa
disponibilidade no serviço e precisar fazer um contratamento convencional, se for acessível, isso é importante, que você está num local ruim de acesso, se for acessível, faz convencional. Se não, opte por endovascular, que é muito mais fácil, muito melhor para o paciente, facilitaria muito mais. Beleza, tem uma lesão grau 1 a grau 4. Tratei conservadoramente com medicação. Repito a tomografia entre 7 a 10, a angiotomografia entre 7 a 10 dias. Houve cicatrização? Ótimo, para o tratamento antitrombótico, vida que segue. Não houve cicatrização, eu avalio ou manter tratamento antitrombótico por mais 3 meses, e aí eu vejo se cicatrizou ou não repetindo o exame, ou eu opto por um tratamento mais invasivo, seja ele angiografia, cirurgia, aí, como eu falei, as propostas que existem são diversas. A gente discute com o vascular qual seria a melhor proposta nesse caso. Essa criança em especial levantou uma grande dúvida para a gente, que era uma criança que tinha uma fratura de membro superior, tinha uma lesão de baço, mas estava. E aí a suspeita de trombose também foi grande pra gente, a princípio. A gente foi olhar a prescrição dessa criança, ela não estava usando tratamento profilático para antitrombótico. Então, profilaxia antitrombótica E a gente foi fazer uma revisão, inclusive conversando com os pediatras, e aí a própria Liga de Trauma Pediátrico, ela não recomenda a profilaxia antitrombótica em pediatria para menores de 15 anos, né, no caso, para trauma. Então, a indicação de profilaxia é muito rara, até por causa do sangramento. Tem todo um processo na criança que eles optam por não entrar com profilaxia antitrombótica. Isso foi importante para a gente avaliar que o que eles usam como indicação é crianças com menos de 15 anos, se tiver num período pré-puberal, não entrou na puberdade ainda, opta-se por não indicar terapia antitrombótica, independente da evolução. A não ser que seja um caso muito grave que realmente precise, tem altamente suspeita de trombose venosa. Agora, crianças pós-puberal, menores do que 15 anos, o que eles usam é a escala de gravidade do trauma, da lesão, que é a ISS. E aí faz a avaliação de 1 a 5, de 1 a 6, né? Sendo que, se em qualquer pontuação der 6, em qualquer uma da cabeça, face, pescoço, tórax, abdômen, coluna, se qualquer um der 6, ele automaticamente indica profilaxia antitrombótica. É a única indicação. Mas, se não, só se tiver um ISS maior do que 25. E quando a gente vai fazer, parece que a criança tinha menos de 15 anos, então acaba que não é indicado. Mas antes que ela tivesse, se a gente fosse fazer, a única clínica que ela tinha era uma lesão séria, mas levando. Não era severa no úmero, mas uma lesão séria, com fixação externa resolveu. Uma lesão séria em extremidade superior, que daria 3 pontos, e uma lesão também séria, mas severa ali de abdômen. Na pior das hipóteses, levaria 10 pontos, piorando a situação ao máximo. Então, ela não teria indicação também de terapia trombótica. Então, foi o caso que acrescentou muito pra gente, que embora não tenha um desfecho neurocirúrgico, acrescentou muito pra gente para evitar complicações futuras. Em realmente lembrar de pensar na dissecção arterial e na própria pressa que pode estar presente. E lembrar que às vezes a gente critica, e foi uma coisa que a gente foi criticar realmente a pediatria, por que não estava com terapia antitrombótica? E aí a gente viu que realmente não tinha indicação em paciente profilático. Então ter essa visão de que criança também tem algumas manifestações diferentes que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente acaba subestimando, que a gente está mais acostumado com adulto, e acaba subestimando doenças, inclusive que são mais comuns em adultos, em crianças, por própria boa evolução da criança a princípio. Não tinha nada neurológico, ótimo. Cirurgia geral, a equipe da ortopedia está acompanhando. E aí teve essa evolução catastrófica para a gente, que a gente tem que ficar atento sempre. Dissecção arterial em trauma é importante e quase sempre negligenciada. Então acho que é isso que eu tinha para comentar. Se alguém quiser complementar, me ajudar, perguntar aí, à vontade. Obrigado. Obrigada, doutor Renato.
Algum colega quer fazer alguma consideração? Doutor Silvio, doutor Paulo? Hum. Olha, o Kelly, primeiro assim, né, Renato, parabéns aí pela apresentação, cara. Eu acho que assim, são esses casos que enriquecem muito a gente, entendeu? Casos difíceis, né, que realmente, assim, aparentemente era algo bem inocente no Senado, pelo menos na parte neurocirúrgica, que às vezes evolui de tal maneira, né, mostrando tanto que a neurocirurgia muitas vezes foge de todo o nosso, até conhecimento mesmo e da nossa prática como um todo, viu? Realmente caso bem difícil, complicado. A primeira vez que eu estou vendo em criança um quadro né, dessa montante, com esse resultado. Realmente, assim, fácil não, né? Mas, assim, muito bem apresentado. Parabéns aí pela sua apresentação. Acho que foi enriquecedor demais para todos nós, viu? Não, obrigado. Tem uma Podemos pergunta, então. posso falar? Pois não. Rapidinho. Tendo em vista a suspeita de dissecção arterial, aquela tomografia, ela não corrobora para essa suspeita, né? Já que Qual o dela? edema congênito é supratentorial, e aí a gente já pensaria, eu não teria pensado em dissecção inicialmente com aquela tomografia, mostrando aquele edema todo, região supratentorial, não. Calma aí, tô abrindo aqui. Essa daqui, né? Deixa eu ver. É a segunda mesmo que ele está falando, viu, Renato? Acho que é a segunda que Essa você mostrou. daqui. Sim. Realmente, então, assim, a gente tratou press porque Aham. a clínica não era de dissecção arterial. E realmente, quando a gente olha, é um quadro bem característico de press. Uhum. E, como a gente falou, o press, ela é uma doença que ainda toda a fisiopatologia não está bem definida, mas ela teve esse pico pressórico, teve esse sangramento que não é característico. E aí a gente levou algumas hipóteses posteriores que também sejam interessantes. Não é press, desculpa, não é dissecção nessa tomografia, não pensaria. Até porque isquemia não tem essa evolução, essa apresentação de imagem. Uma das suspeitas nossa foi que ele já tinha uma fragilidade, o próprio pico pressórico foi uma resposta autonômica a esse próprio hipofluxo, que aumentou a dissecção, então teve uma evolução pior, mas que foi o desencadeador da pressa. Então ele, na verdade, teve as duas. Por isso que eu coloquei tanto a pressa quanto a dissecção. Entendi. Eu acredito que ele teve a pressa evoluindo com uma dissecção. E a gente Uhum. não pode descartar que que a dissecção possa desencadear a pressa, porque não está bem definido toda a fisiopatologia da pressa. Então, às vezes, pelo próprio mecanismo hipoxêmico que a lesão da dissecção pode ter causado, pode ter descadeado a pressa. Ou desencadeou a hipertensão arterial, e a hipertensão arterial levou à desregulação autonômica, e aí foi uma bola de neve que uma foi evoluindo através da outra. Que realmente não caracteriza a dissecção. A dissecção foi a última opção. A primeira opção, na verdade, foi a presa, a segunda foi trombose venosa. Só que não tinha característica. Nós fizemos uma angiotomo, acabei que eu não coloquei aqui porque acabou fugindo, mas ele tinha uma angiotomo craniana que não tinha trombose venosa. E aí Entendi. ficou Obrigado, de Renato. fora. Oi? Entendi, obrigado. Era essa mesmo a dúvida. Valeu. Então, assim, eu concordo com Renato. você. É um caso que eu não pensaria em dissecção a princípio. Tanto que não Porque foi ele é tão perguntado. complexo que todos os diagnósticos são difíceis de se chegar nesse caso. Sim. E é aquela coisa assim, por que eu quis colocar? Justamente porque a gente negligencia as lesões cervicais, principalmente em criança. E criança, a gente tem uma cautela maior e esquece as coisas básicas. Tá tão preocupado com a lesão de baço dela que esqueceu de todo o resto. Já que a primeira tomografia era normal, não sente, acabou. E esqueceu todo o resto. Renato, Oi? realmente, Temos duas perguntas no chat, tá? Depois você dá uma olhada, por favor. eu queria, assim, realmente é um caso muito difícil, né? Uma evolução muito rápida, é muito difícil da gente chegar a pensar isso tudo em tempo hábil, né?
E às vezes a gente nem tem um serviço de hemodinâmica assim, disponível para fazer uma arteriografia tão imediata, né? E realmente muito difícil o caso, sabe, Renato? Uma pergunta que eu teria se a criança chegou aí para o IML, se tem algum laudo aí médico legal do que possa ser, se encontrar dissecção, alguma coisa assim, que talvez seria o que ajudaria no final das contas, né? Pelo fato de ter Sim. sido trauma. Eu não sei como é que são vocês aí, eu vou ser honesto aqui, a nossa realidade. Uhum. Dificilmente a gente consegue o retorno do IML. Aqui nós temos assim, muitos amigos, né, que acabam trabalhando com a gente no hospital, os legistas, então a gente tem muita facilidade de conversar com eles, e até de ligar e falando, olha, pensamos nisso, tem essa possibilidade de ser, inclusive é anestesista, trabalha até com a gente, sabe? Então acaba que a gente tem uma certa facilidade, porque eu acho que ajudaria, né? Seria a única forma, né? Sim, Porque o sim. caso foi muito, evolução muito rápida. Sim, assim, o que acabou ajudando a gente foi na morte cefálica ver aquela imagem, mas assim, você dá 100%? Não, não dou certeza. Não tem A como. gente, a gente tem uma dificuldade grande aí do IML, que é o que eu vou falar, porque os médicos do IML que trabalham aqui, na verdade, acho que até uma questão regional, eles fazem todo o sul de Minas, é a mesma equipe, então eles ficam pulando, não tem um plantonista fixo aqui. A gente não tem Entendi. essa boa comunicação com eles. Quando a gente manda o paciente, eles dão, e é aquela coisa. Morreu pai, morreu mãe, família era um pouco desestruturada. Eu acho que eles só pegaram a Situação complicada também. declaração para poder enterrar e acabou. E aí, quando a gente liga e conversa, vai É ligar no muito ML, difícil. não sei o que que é, passou, não viu. E aí fica muito Uhum. complicado, a gente tem essa certa dificuldade. Eu lembro até um evento no meu R1 que eu quase fui preso, porque eu fui lá no ML acompanhar um caso e comecei a discutir, brigar com o médico do ML, porque ele falou, é isso, eu falei, mas você não vai nem abrir a cabeça? Não, é até isso daí mesmo. Eu falei, cara, mas você não vai. É, porque ajuda demais, nossa. Ajuda muito. A gente tem, Quando a gente com tem o essa IML aqui, a gente tem essa certa dificuldade grande. Vou responder aqui que a Kelly me mandou aqui. É, ali em cima. Renal tem função renal normal. Só o CPK tava no renal, mas sim, o CPK tava por causa do mecanismo de trauma, mas função renal normal, não teve alteração de função renal. E ela não teve alteração da curva pressórica, ela teve um pico de 155/95. O resto ela manteve normal todo o período. Ela teve só um pico de 155/95. E foi imediatamente após esse pico pressórico que ela evoluiu com déficit visual. E depois não teve mais. Depois ela até teve hipotensão. A gente demorou até para fazer a arteriografia. Eu fiz o Doppler, se eu não me engano. Eu fiz a arteriografia no sábado. Mas o Doppler dela eu fiz na quinta-feira à noite. E eu só consegui fazer a arteriografia no sábado de manhã. Porque foi quando ela teve estabilidade de novo. Que depois ela evoluiu com instabilidade hemodinâmica que não recuperava. Então ela ficou daí hipotensa mesmo. De teve um momento que não consegui pegar pressão 5/3, foi difícil mesmo. Então ele só teve um pico pressórico. E realmente depois a pressão arterial média dela foi, se eu não me engano, entre 8 e 9 de sistólica. E só esse pico pressórico. Que acho que o Robson me perguntou aqui. E lembrando, né, Renatinho, quem tiver dúvida pode escrever no chat, por favor, tá? Acho que o Aí o Waelder Alder tem. colocou que tem uma dúvida. Paulo Marinho, Uberlândia. Ricardo, infelizmente as lesões vasculares traumáticas são imprevisíveis. E realmente é complicado demais. O Paulo está mostrando aqui TCE dinâmico. Isso é importante. Acho que só. O Aldo escreveu, tem uma dúvida, mas não perguntou a dúvida. Waelder, se você puder escrever a sua dúvida, no final a gente vai abrir o áudio também, né? No final das duas apresentações. Sim. Isso. O professor Alder, nós José recebemos, Luiz ele também acabou, a gente levantou pode a mão abrir ali. para ele poder fazer a pergunta. Sim, vamos. Ô, Tá bom? Sara, por favor, onde você está, Sara? Sara, Oi, pode falar. pode abrir o áudio para todos, por favor. Beleza, vou abrir aqui. Prontinho? Olha aí se deu certo, por favor, alguém. Pessoal, pode. Aqui deu O certo, áudio. vocês estão me ouvindo?
Estamos. Eu tenho uma dúvida a respeito mesmo de fisiopatologia do trauma, né? Ao que parece, essa criança ela foi vítima de um trauma de alto impacto, né? Já que teve ocupantes que faleceram e parece ser realmente um TCE de alta cinética, né? A gente sabe que o TCE ele pode evoluir com uma cascata de resposta fisiológica que afeta o cérebro não necessariamente no momento imediato, mas afeta o cérebro às vezes nas próximas horas ou até mesmo dias, né? O que eu tenho a perguntar é que se essa síndrome PRES que vocês detectaram, na verdade é uma perda de autorregulação vascular, ela não é uma etapa, né, da fase de edema e hiperemia cerebral que aconteceu secundária a esse trauma. Às vezes, se tivesse ali uma saturação venosa de bulbo tubular e um acompanhamento ali da saturação do bulbo, a gente conseguiria, às vezes, detectar essas diferentes fases do que poderia ser uma mesma fisiopatologia de doença, né? Basicamente, um edema e uma isquemia secundária ao evento inicial do trauma. O Alder, Essa é a minha eu dúvida. queria só para você se apresentar, por favor, rapidão, de onde você é e fizer uma... Alder? Meu nome é Alder, né? Eu sou residente do segundo ano da Santa Casa Diamantina. Maravilha. Obrigada, querido. É, vou ser honesto, não posso te afirmar, porque o mecanismo da fisiopatologia da PRES não é bem definido ainda. Eu encontrei 6 casos relacionados a trauma, de PRES relacionado a trauma. A gente cria alguns vieses quando a gente avalia isso daí. A fisiopatologia do trauma pode realmente causar toda a cascata de coagulação e gerar essa perda da barreira hematocefálica. Sem dúvida, é um mecanismo bem definido. Mas a gente não achou nem literatura correlação direta entre trauma e PRES. Você tem PRES por múltiplos motivos. Mas como a fisiopatologia da PRES não está bem definida, eu não descartaria que o próprio mecanismo de trauma poderia causá-lo. Não descarto, porque ela não é bem definida. Lembrando que ela é uma perda da autorregulação, e a gente sabe que no trauma, mesmo que não tenha traumatismo craniano direto, toda cascata de coagulação secundária, as outras lesões corpóreas, pode causar problema. Então, eu não descartaria a, que a fisiopatologia do trauma seja um critério para favorecer o PRES. Só que eu tenho na literatura que a gente caçou 6 casos de PRES relacionados a trauma. Eu tenho muito mais casos de PRES relacionado a pico pressórico isolado, sem associação com trauma, ao uso de drogas antineoplásicas, imunossupressores, e a eclâmpsia. E ela é muito mais comum em mulheres. Em literatura a gente vê uma incidência maior, uma prevalência, incidência, né? Maior em mulheres. Então, a PRES pode ter gerado por conta do trauma? Pode, não descarto, porque, como eu falei, a gente não tem uma boa definição da fisiopatologia. Mas eu também tenho outros mecanismos não traumáticos que causam PRES. Então, fica aquela coisa: como é que é? O que eu vou levar em consideração? Ela teve alguma coisa para justificar. Ela tem o trauma, ela tem lesão endotelial, ela teve uma imagem suspeita de dissecção, ela tem um mecanismo de trauma importante que leva a alterações da cascata de coagulação e, consequentemente, levando a aquela lesão endotelial por toxinas. Então, ela tem esse mecanismo do trauma. Mas eu posso bater com certeza o martelo que foi isso? Não posso. Entendi, Mas ao mesmo perfeito. tempo também, né, Renato? Se a gente for ver a sequência tomográfica, né, da primeira muito inocente, a segunda que elas vai a terceira, realmente não dá para pensar assim nesse raciocínio que o Alder falou na questão de uma lesão mais secundária tardia ao trauma, não, né, cara? Porque realmente a gente Não, vê uma que criança que estava assim. É diferente, por exemplo, você pega uma criança com trauma e que chega rebaixado, ou que vocês é, tentam tubar e não acorda, não tem evolução nenhuma.
de uma criança que tá normal, normal, conversando, É, falando, brincando, assistindo televisão, porque lá na UTI pediátrica nós temos uma televisãozinha para as crianças, e do nada ela vira e fala, "Ps, não tô enxergando mais nada." E não é causa uma coisa assim, foi perdendo. Não, porque ela tava dentro de uma UTI, e ela tava assistindo televisão, e do nada ela falou, perdi a visão, então foi súbito. caso complexo mesmo, caso difícil, cara, muito difícil mesmo. Acho que o Paulo pediu para mostrar os slides de press de novo, né? Qual deles? Foram vários? O professor José Luiz levantou a mão já tem um tempinho. Ah, tá. Seu José Luiz? Aloysio? Opa, tudo bem? Professor grande, professor Calçado. Tudo Tudo jóia? bom? Tudo bem, né? Meu vídeo aqui não está ligando, não sei por quê. Aqui, parabéns pelo caso, parabéns assim, o altruísmo de mostrar um caso que não evolui bem, né? O neurocirurgião, lógico, a gente gosta de mostrar casos que são, né, que a gente faz o que a gente é treinado para fazer, mas esses casos nos ensinam muito. Só para, assim, eu não faria nada absolutamente diferente do que foi feito, né? São casos dramáticos e enfim, são casos que vão acontecer com todo mundo, né? E eu acho que também seria muito difícil tomar alguma atitude para prevenir isso. É, só duas observações. Ele, eventualmente, ele tinha alguma doença prévia diagnosticada, alguma vasculopatia, anemia, alguma coisa assim? Não, né? Vou ser honesto, assim, eu não consigo te dar certeza porque, como eu falei, era uma estrutura familiar um pouco complicada. Entendi, Então não tinha muito contato com o resto da família. E pai e mãe morreram no acidente, então não deu. Quando a gente perguntou, veio um tio de fora, mas assim, eles não tinham muito contato para saber. Aparentemente entendi, não, mas sim, vou te dar entendi. certeza, eu consigo. Tá. Segunda coisa é o seguinte: existe realmente em pediatria, em trauma pediátrico, o toque and die, né? Que ele é um pouquinho diferente do adulto, que geralmente é o hematoma extradural e tal. Em criança, há uma entidade que é o swelling, né? O brain swelling, que ele mais ou menos ocorre nesse momento aí que essa criança teve. É uma desregulação dos vasos por essa cascata diferente, e ele realmente acontece geralmente assim, a criança que está extremamente bem, está Glasgow 15, e ela rapidamente progride para um edema, né, entre aspas, mas não é um edema, é um aumento de conteúdo venoso e com um quadro muito parecido com aquela última tomografia que você mostrou, né, que levou o diagnóstico do enfim, da morte encefálica dela. Assim, me passou pela cabeça, porque a segunda tomografia, aquelas hipodensidades lá, são feias, né? Elas não parecem assim uma isquemia mesmo, elas são mais de substância branca, alguma coisa diferente, lembrando uma desmelinização, alguma coisa nesse sentido. É lógico que não é o contexto. Mas o que passou pela minha cabeça é o seguinte: será que não foi um caso atípico de um brain swelling, né, que se manifestou mais posteriormente, como dessa maneira aí, e depois evoluiu para essa desregulação total que aconteceu? Então, assim, eu me perguntei muito isso, sabe? Eu acho que vocês dissecaram muito bem o caso e tal, mas são essas particularidades da criança que às vezes a gente vê. Então, eu realmente não fiquei assim satisfeito de considerar isso uma isquemia, simplesmente assim. E eu fiquei pensando eventualmente se não pode ter acontecido isso com essa criança, porque a maneira como evoluiu lembra a cronologia do brain swelling maligno, né? Que também, assim, é terrível, né? Geralmente as crianças perdem. E outra, só acentuar o que você falou no final da sua aula, você falou uma coisa muito importante, né?
que traduzindo assim para o que a gente diz constantemente, que criança não é adulto pequeno, né? Então, assim, é criança, ela é uma outra fisiopatologia, um outro organismo que reage diferente, que tem doenças diferentes, que vão ter evoluções diferentes. Mas é só para tentar ajudar aí de alguma maneira, e principalmente parabéns por mostrar um caso que não evolui bem. Eu acho que com isso olha só o tempo que a gente está discutindo aqui, né? Tem quase uma hora de discussão. Parabéns, viu? Não, obrigado. Renato, Coisa só nessa boa. imagem aqui, eu não sei se vocês tiveram a impressão se tem alguma coisa também de um pouco de edema no frontal aqui, não sei, parece. Ele estende até frontal. Estende até o frontal, assim, agora que deu para ver a imagem. E aquela Por coisa, isso que eu. E essa frase eu escuto do Aloysio desde quando eu fui residente dele. A criança não é um adulto, como é que é? A criança não é um adulto pequeno. Isso aí eu levo Isso aí, né, até Paulo? hoje para mim. pois não, essa frase escutei dele quando eu estava fazendo Pois é. acompanhamento do Rogério na endovascular lá no Biocor. Ele Pois lá é. Eu, no eu acho que eu estou refeitório, ficando conversando com o professor repetitivo, né? Leopoldo também. Não, não, essa frase aí é muito importante. É uma das frases que a gente carrega, que realmente, quando você atende uma criança, você tem que pensar isso em primeiro lugar. É só, realmente o brain swelling seria uma hipótese. O que a gente acabou ficando na dúvida, porque assim, ele tinha muita cara de press, justamente pela evolução, perda súbita da visão com crise convulsiva, mas depois retorno normal. Tirando a visão, que continuou deficitária, Mas a criança estava conversando e falando. só Renato, assim, a, 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 a crise convulsiva, ela pode, né, ser a causa da perda da visão, ser uma manifestação convulsiva, né? Ou que a gente chamava de aura, alguma coisa nessa maneira. Então, pode ser uma perda súbita de uma função encefálica, no caso a visão, que precedeu uma um desencadeamento ou alguma coisa que estava começando a acontecer, né? Eu acho que talvez a gente pode mudar um pouquinho, porque a gente vê bastante essas manifestações em crianças, manifestações somáticas, que às vezes elas não revertem, podem ser pré-comercial, alguma coisa nesse sentido. É apenas assim, é só para a gente abrir ainda mais o leque de situações. Sim, é importante essa questão de discussão. Até porque eu falei, é um caso que a gente não teve, assim, a evolução foi ruim e assim, eu quero ajuda, porque o que a gente poderia ter feito diferente para não acontecer de novo? Eu acho que isso aí você pode ficar muito tranquilo, porque essa criança ia ter esse desfecho de qualquer maneira. Ela não E deu aí a pista única nenhuma. coisa. Desculpa. Não deu pista nenhuma. Vocês não tinham nada que fazer diferente do que vocês fizeram. E a única coisa que me levou a tentar cara, a gente sempre pede para adulto investigação cervical. Por que essa a gente não fez? Será que não pode ter sido isso? Então lembrar das dissecções arteriais que passa sempre despercebido, principalmente quando a gente não está acostumado com trauma. Eu vejo assim, várias vezes a gente briga. Já teve caso no hospital de eu chegar e falar, cadê a anti-cervical? Ah, não fez. Como é que você não fez? Tem lesão aí. Mecanismo de alto impacto. Mas aí entra em outra discussão, Renato, que em criança dessa idade, a gente é muito econômico em exame radiológico, né? Sim. Muito econômico. Então, a gente segura muito a mão de tomografia, de anjo-TC, essas coisas, né? É complicado, é complicado. É uma evolução difícil. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Teve mais Muito algum? obrigada. E podemos passar, então, para a apresentação do serviço de Diamantina. Parabéns mais uma vez, doutor Renato. Obrigada a todos pela participação, pelas contribuições. Renatinho, já parou o compartilhamento, né? Já, fechei aqui já. O pessoal de Diamantina pode ficar à vontade, pessoal. Ok. Vou compartilhar minha Vamos tela lá, agora né? com você. O Matheus, só
Pessoal, boa noite. Primeiro, assim, apesar do adiantar das horas, mas eu não posso deixar, né, de agradecer muito a Kélia, né, por todo o trabalho que ela tem feito aí frente à Sociedade Mineira de Neurocirurgia junto com a gente aí, né, essas reuniões do neurotrauma. Um agradecimento especial aí ao Dr. Robson, né, o nosso presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia, por ter, né, uma academia aí nacional abraçando a nossa sociedade regional. Esse apoio é importantíssimo para nós. Agradecimento muito, muito grande mesmo. Parabéns e mais uma vez ao Renato. Eu acho que um caso extremamente complicado, mas o que dá o conforto para a gente, eu acho que fechando para nós aí, né, Renato? Foi as palavras do Aloysio, porque quando o Aloysio, né, com uma pessoa, com uma referência como ele é, com a experiência que tem, e falar que realmente o caminho, né, não havia um outro caminho diferente aí, a gente fica mais tranquilo, né, em relação ao caso. E eu falo a gente porque eu me sinto também aí como uma continuação aí do serviço de Alfenas, né? É, eu tenho um carinho enorme por Alfenas, né? Principalmente aí ao nosso professor Edivaldo Cardoso, que foi o fundador do serviço, ao quem eu tenho um carinho especial como pai, né? Uma referência também ao Otacílio, que também depois assumiu o serviço. E fico muito tranquilo, Renato, e feliz, cara, de saber que tem uma pessoa como você, tá? Na coordenação do serviço de Alfenas, né? É uma certeza que o serviço vai evoluir cada vez mais. Nós vamos fazer a apresentação do nosso serviço aqui da neurocirurgia de Diamantina. O nosso serviço, ele atende uma população de mais de 800 mil habitantes hoje. Nós estamos aqui isolados no Vale do Jequitinhonha, então realmente um volume de pacientes muito, muito grande, né? E nós resolvemos hoje, quando a Kelly me passou a apresentação de um trabalho, eu resolvi a gente colocar um trabalho de coluna, tá? E pedi ao Matheus, nosso residente, para poder fazer a apresentação, com orientação do Dr. Paulo Serrano, porque eu gostaria de fazer realmente um reconhecimento ao grande trabalho que o Dr. Paulo Serrano, especialista em dor e coluna, e um membro da nossa equipe, tem feito na nossa região. Um trabalho excepcional. O Paulo Serrano é um profissional fora de série, como ser humano e como referência técnica na área também, tá? Nosso serviço hoje, eu fiz questão também de colocar o Matheus para apresentar, porque nós estamos completando este ano 10 anos de residência médica. Então, para nós é um marco muito importante. Nosso serviço também conta com 5 neurocirurgiões. Eu trabalho na área de tumores da base do crânio, o Paulo Leonardo Gomes na vascular, o Dr. Paulo Serrano na parte de coluna e dor, o Túlio Ramos, né, o nosso neurocirurgião pediátrico, que teve a formação aí com o Aloysio, e o professor Sebastião Guzmão, que dispensa comentários, né? Estamos com 5 residentes aí, que é o João Vitor, né, o Márcio, o Matheus, o Alder, a Lana, tá? E espero que vocês aproveitem também o nosso caso clínico que nós vamos passar. Aí, Matheus, acho que já pode começar. Vou compartilhar a tela com vocês. Apareceu aí, né? Tá aparecendo para vocês aí, tranquilo? Tá ótimo, Matheus, pode passar. Então vamos lá. Meu nome é Matheus Araújo, eu sou residente do 3º ano de neurocirurgia da Santa Casa de Diamantina. Agradeço a doutora Kélia, os meus preceptores, por ter a oportunidade de estar aí participando com essa aula para vocês. O nosso tema hoje é bastante complexo e raro, são os hemangioblastomas espinhais. Então, para começar, eu separei essa aula em 3 tempos. O primeiro tempo a gente vai falar a apresentação de um caso clínico, onde eu vou mostrar um caso real nosso, do nosso ambulatório que a gente operou. O segundo tempo, uma aula expositiva, breve, falando dos aspectos gerais, patologia, apresentação clínica, as características imagiológicas, o tratamento prognóstico e, por último, eu conto com a ajuda de vocês para a gente poder discutir acerca desse tema. Inicialmente, era uma sexta-feira à tarde, que é o dia do nosso ambulatório.
aqui na cidade de Diamantina, entrou uma paciente de 72 anos no meu consultório. O nome dela era Dona Maria, e ela chegou com a netinha dela, parecia ser uma senhora bem agradável, bem tranquila. No entanto, ela estava bastante chateada, porque eu demorei meia hora para começar o consultório e acabou atrasando, e ela estava bem satisfeita, ficou bem chateada comigo, parecia até que queria me matar. Mas eu teria que continuar a história dela, então eu perguntei, como em toda consulta, idades e as comorbidades. Ela simplesmente colocou na nossa mesa uma folha anotada todas as doenças que ela tinha previamente. Ela era hipertensa, diabética, hipotireoideia, ela estava tratando osteoporose, já tinha 2 anos, e tem uma história de 2 dissectomias anteriores, uma aos 36 e outra aos 53 anos. Ela não sabia explicar na época quais as localizações dessas dissectomias, e também não estava muito afim de me falar o que ela sentiu na época para realizar essas 2 cirurgias. A história dessa paciente começa há 4 meses, quando ela evolui com a monoparestesia do membro inferior direito. Nos últimos 2 meses, ela chegou a perder 14 quilos. Ela não era uma paciente obesa e não estava fazendo dieta. Isso chama muita atenção por ser uma paciente idosa com perda de peso. Além disso, ela me conta que no seu posto de saúde, sua médica assistente estava em uma investigação de uma possível anemia. Parecia que ela estava perdendo sangue pelo intestino, foi isso que ela contou. Já estava com pedido de endoscopia digestiva alta, e de sangue oculto nas fezes, esses outros exames. Mesmo com essa paciente tão brava, eu tinha que examiná-la, então a convenci. E no exame neurológico dessa paciente, as únicas coisas que eu encontrei foi uma hipoestesia tátil, dolorosa e térmica na topografia, os dermátomos de L3 e L4. O restante do exame era normal, nervos cranianos normais, não tinha nenhum déficit motor, era só essa hipoestesia tátil, dolorosa e térmica em L3 e L4. Então, como um bom aluno do professor Guzmão, eu tive que partir para o raciocínio neurológico e me fazer aquelas 3 perguntas. A primeira pergunta é: onde está a lesão? Fazer o diagnóstico topográfico, o diagnóstico anatômico. E essa lesão estaria na região lombar, provavelmente L2, L3. E a segunda pergunta seria se essa lesão dessa paciente, o caso dela, se encaixava em uma daquelas 5 grandes síndromes. Não parecia ser uma síndrome vascular, porque não era aguda e não tinha uma clínica típica. Não parece ser desmelinizante pela idade, e não é uma paciente jovem, branca, não mora em clima frio, ela é de uma cidade vizinha aqui de Diamantina. Não parece ser uma síndrome traumática, porque ela não tem história de trauma, e não é infecciosa, porque ela não tem história de infecção. Então, a primeira coisa que eu pensei foi uma síndrome compressiva por alguma lesão neoplásica. E o diagnóstico etiológico é a terceira pergunta. Eu necessitaria de mais exames, e foi o que eu solicitei depois de ter conversado com os preceptores. A gente solicitou uma ressonância magnética da coluna lombar, e 15 dias depois ela trouxe essa ressonância. Ela já estava até um pouquinho mais feliz, menos bravo, o consultório foi na hora certa, então ela estava bem mais tranquila. E nessa ressonância a gente nota que em T2, plano axial, a gente vê uma lesão saindo do canal medular e indo para a parte posterior da vértebra. Quando a gente pega o plano axial dessa mesma lesão, a gente vê que ela tem uma extensão látero-lateral, além de poder ver que ela vai realmente para a parte posterior, e a origem dela aqui na ressonância em T1 realmente é o canal medular. Tá? Aqui é uma compressão de cauda equina, né? A gente já está em L2, L3. Então, a gente levou essa paciente para a cirurgia, depois dela ter sido acompanhada com anestesia, ter feito um pré-anestésico bem legal. Operamos essa paciente, o professor Paulo Serrano fez uma ressecção total dessa lesão, foi uma cirurgia muito bonita, inclusive. E 15 dias depois, 10 a 15 dias depois da cirurgia, chegou o anátomo patológico e a lâmina foi essa.
Aqui a gente vê um tecido hipervascularizado, com muitos vasos. Esses vasos têm paredes finas. Existem as células estromais com características poligonais e cheio de lipídio dentro delas. Elas são repletas de lipídio. Isso é muito característico de hemangioblastoma. Ora, mas hemangioblastoma no paciente de 72 anos, foi essa a nossa dúvida e é por isso que motivou trazer esse caso para vocês, para a gente poder discutir. Como todo serviço tem, essa paciente acabou complicando com a deiscência de ferida operatória, não tem jeito, quem opera tem complicação e todo serviço tem complicação também. O nosso não é diferente, a gente tratou conservadoramente essa paciente, ela acabou evoluindo bem, foi embora para casa com apenas os déficits que ela já tinha na admissão. Depois ela retornou no ambulatório, uns quase 30 dias depois, mantendo os mesmos déficits, já estava em acompanhamento com oncologia e ainda deixou a pepa congelada para eu poder fazer no Natal. Falando agora sobre os hemangioblastomas espinhais, eles estão incluídos no grupo dos tumores intramedulares. Os tumores intramedulares, por si só, eles já são raros. Eles têm uma prevalência de 4 a 10% de todos os tumores do sistema nervoso central. E dentro desses 4 a 10%, os hemangioblastomas, eles estão presentes somente em 2 a 6%. Eles são o terceiro lugar dentre os tumores intramedulares, perdendo apenas pelos gliomas espinhais, o ependimoma espinhal com 60% de prevalência e o astrocitoma espinhal com 33% de prevalência. Não existe uma predileção por sexo. Geralmente, a epidemiologia é que homens e mulheres têm a mesma prevalência dos hemangioblastomas espinhais e a idade média de aparecimento dessa lesão é por volta dos 40 anos. Essa paciente, ela já tinha passado por 2 dissectomias anteriores, uma aos 36 e outra aos 52. A gente até nos perguntou, será que aquilo não poderia ser o tumor? Como a gente trabalha com pacientes carentes, com uma população mais humilde, a gente sabe que não é tão fácil coletar a história desses pacientes. Eles não trazem prontuários antigos, prontuários de cirurgia, ela nem lembra onde ela operou. Então, realmente, não daria para a gente afirmar que seria uma recidiva tumoral e não um novo hemangioblastoma, né, que surgiu ali, um hemangioblastoma esporádico. Os hemangioblastomas, eles podem estar relacionados com uma doença chamada von Hippel-Lindau, que vocês com certeza já devem conhecer. É uma doença autossômica dominante. Acontece uma mutação no gene supressor de tumor do cromossomo 3, e com isso começa a fazer crescimento de tecido tumoral benigno em várias regiões do corpo, e o sistema nervoso central é um dos mais acometidos. Outros órgãos que podem ser acometidos é a retina, os rins e por aí vai. 33% dos hemangioblastomas estão relacionados à síndrome de von Hippel-Lindau e os 66% acontece de forma esporádica, que foi o caso da nossa paciente. 45% dos pacientes que têm a doença de von Hippel-Lindau vai ter os hemangioblastomas. E por existir essa ligação tão forte entre a doença de von Hippel-Lindau e os hemangioblastomas, é necessário a gente investigar esse paciente como um todo, de forma interdisciplinar, para que a gente possa descartar uma possível doença genética que essa paciente teria. Foi feita a investigação, esse paciente não tinha doença de von Hippel-Lindau, foi realmente o hemangioblastoma esporádico, o nosso caso. O hemangioblastoma, apesar do sufixo blastoma, ele é um hemangioma capilar low grade, ele tem um crescimento lento. O blastoma se refere àquelas células de crescimento rápido, aquelas células que crescem, os blastos. Não é o caso dos hemangioblastomas, apesar de ter esse nome, ele é um hemangioma capilar. A macroscópica desse tumor, em 66% das vezes, ele sendo intramedular, ele tem uma separação pial e, com isso, ele se torna exofítico. É como se ele tivesse na medula, só que empurrasse ela. Existe um plano de clivagem entre o tumor e entre a medula, em 66% dos casos.
Por ele ser um hemangioma capilar, é de se esperar que esse tumor realmente seja muito vascularizado, e foi o que a gente pôde ver na cirurgia, e é o que a literatura mostra também, que existem vasos bem evidentes. Eu vou mostrar a vocês os exames posteriormente, que dá para ver até no pré-operatório. A parte sólida do tumor, ela é alaranjada e bem vascularizada, que é essa aqui no meio. Ela começa a secretar pelas suas paredes um transudato muito parecido com plasma, e com isso forma esses cistos, que pode estar próximo da lesão sólida. Então, ele se torna, depois de algum tempo, um tumor sólido com alguns componentes císticos em sua periferia. Essa mesma parte avermelhada, por ela ser muito vascularizada, ela causa uma reação inflamatória local, com liberação de L1, IL6, interferon gama, fator de necrose tumoral alfa, e com isso causa um edema reacional, como se fosse um edema vasogênico que acontece no cérebro, só que na medula, e com isso essa medula vai inchar, o tecido nervoso vai inchar e ter esse edema reacional. É bem característico dos hemangioblastomas também. Geralmente, os hemangioblastomas estão localizados, 50% deles na coluna torácica e 40% na coluna cervical. Somente 10% deles estão na coluna lombosacra, que foi o caso da nossa paciente. Ora, nós temos a paciente de 72 anos, não está na idade de aparecimento dos hemangioblastomas. Os hemangioblastomas espinhais é uma doença muito rara, como a gente viu no slide anterior, e além disso, a topografia é improvável. Foi por isso que a gente decidiu trazer esse curioso caso para vocês. Aqui, novamente, a microscopia, a gente vê um tecido hipervascularizado, com os vasos, com essas paredes bem finas. As células, o núcleo celular tem uma característica poligonal e, além disso, elas são repletas de lipídios. É bem característico dos hemangioblastomas. A apresentação clínica do nosso paciente, assim como toda síndrome compressiva medular, ela acontece de acordo com o grau de compressão das estruturas neurais. No nosso caso, não é diferente. A paciente tinha um comprometimento das raízes, principalmente da região posterior, né, das raízes posteriores de L3 e L4, e por isso ela tinha aqueles sintomas, tá? Eram sintomas de caldequino, não tinha uma compressão completa da caldequino, por isso ela tinha aqueles sintomas. Era justificável pela lesão. Então, tendo em vista as compressões neurais, a gente tem os principais sintomas associados ao hemangioblastoma, que é a lombalgia, cervicalgia, dependendo da topografia da lesão, ela vai sentir dor naquela região. Além disso, se comprimir uma raiz motora, ou comprimir a medula e o trato piramidal for afetado, esse paciente pode evoluir com alteração de marcha, alteração de força. Se pegar a região mais posterior da medula ou as raízes sensitivas lá embaixo, a gente vai ter as parestesias, que foi o caso da nossa paciente. Além disso, pode-se ter alteração urinária e disfunção intestinal. Quando eu estava fazendo a revisão bibliográfica dessa aula, eu vi uns 2 ou 3 artigos, se eu não me engano, acho que eu deixei até aí nas referências para vocês, onde eles trazem a hemorragia subaracnoide espontânea por ruptura do hemangioblastoma. É incomum, e um dos sintomas que apareceu nesses artigos era a cefaleia, então eu coloquei a cefaleia como sintoma coringa dos hemangioblastomas, que pode acontecer caso haja ruptura no espaço subaracnoide. Tá? As características imagiológicas a gente vai precisar dividir entre os 3 principais exames. O primeiro é a tomografia, depois a ressonância, depois um exame vascular, geralmente a arteriografia, onde na tomografia, quando não tem contraste, essa lesão vai aparecer hipodensa. Aqui a gente tem uma lesão hipodensa na transição bulbo-medular, que atravessa literalmente, né, a linha de McRae, e com isso, posteriormente, esse paciente foi diagnosticado com hemangioblastoma, que a gente tem a mesma imagem no plano axial, mostrando a lesão hipodensa na transição bulbo-medular. A imagem de ressonância magnética, sem dúvida, é o principal exame, é o que tem que ser feito. A gente deixa a tomografia para aqueles casos mais agudos, aqueles casos onde o paciente tem uma compressão
súbita, né? Aconteceu ali um sangramento, alguma coisa. Então, você pede essa tomografia para ver se tem alguma urgência, se precisa descomprimir alguma coisa. E, posteriormente, quando você tem tempo, que foi o caso da nossa paciente, não era uma urgência neurológica, já que ela tinha uma evolução de 4 meses, eu preferi pedir uma ressonância magnética, que é o padrão ouro para o diagnóstico de tumores intramedulares, não necessariamente o hemangioblastoma, como a gente pode ver nessa primeira ressonância magnética, em T1 da coluna cervical, a gente vê uma lesão que parece sair da região posterior aqui das meninges e subir. Associado a isso, ele tem um cisto aqui embaixo e parece ter um pouquinho de seringomelia, que eles deixam interrogar se pode ser um cisto, seringomelia ou os dois. Acontece a seringomelia nos hemangioblastomas, a literatura traz que é de 20% a 25%. Então, pode ser. E o diagnóstico diferencial principal aqui é o meningioma, mas o caso foi um hemangioblastoma mesmo. Nessa outra ressonância, a gente também tem uma lesão medular na transição cérvico-torácica. E aqui percebam que essa lesão não tem um plano de clivagem pial tão evidente. Nessa aqui parece ser extrínseco mesmo. Essa aqui não. No final das contas, era também um hemangioblastoma. E aqui do lado eu deixei um plano axial dessa mesma lesão, com contraste, mostrando que a medula está bem comprimidinha aqui na frente e o tumor tomando quase todo o canal medular. Nessa outra imagem, um pouquinho mais inferior, dá para a gente notar a diferença, né? O plano pial que eu falei, que não apareceu na imagem sagital, no plano axial apareceu a transição do tumor com a medula anteriormente. Esse é um exame de arteriografia seletiva da artéria vertebral esquerda, onde mostra um pedículo vascular grande vindo através da artéria vertebral. A gente vai ver que uma das possibilidades terapêuticas pré-operatórias é justamente fazer uma embolização pré-cirúrgica dessa lesão. Então vejam que, por ser um hemangioma capilar, é de se esperar mesmo que ele é muito vascularizado e ele forma um pedículo vascular grande quando ele começa a crescer demasiadamente. Para a gente tratar esses pacientes, para fazer o tratamento geral, não precisa ser nenhum gênio, não precisa pensar demais. A gente vai fazer inicialmente o tratamento de suporte para dor e reabilitação, caso o paciente necessite. Se o paciente for portador da doença de von Hippel-Lindau, ele merece um acompanhamento multidisciplinar e interdisciplinar, e, além disso, ter a investigação de todo o neuroeixo e investigação dos outros órgãos, onde pode ter principalmente, onde pode nascer como doença principal na doença, como patologia principal na doença de von Hippel-Lindau, o hemangioblastoma. E, por último, como tratamento curativo, a gente tem a cirurgia, que é o tratamento mais específico. A cirurgia continua sendo o centro das atenções, porque ela pode ser um tratamento curativo. Então, ela realmente pode levar o nosso paciente à cura. Eu vou mostrar depois o prognóstico. A maioria dos pacientes consegue uma ressecção total e fica curado. A embolização arterial fica no primeiro momento pré-operatório, caso esse paciente tenha um risco aumentado de sangramento. A gente pode fazer a embolização arterial da lesão, com isso preparando melhor o nosso paciente para abordagem cirúrgica curativa. Caso não consiga ressecar totalmente essa lesão, a gente já tem na literatura ablação com radiocirurgia adjuvante, que vai fazer o tratamento a posteriori do hemangioblastoma. Existe o uso clássico do Gamma Knife, já tem outras tecnologias, né, que estão sendo usadas também, mas existem, como tratamento específico para ajudar a curar o nosso paciente, essas 3 alternativas, mas a cirurgia continua sendo o astro, continua sendo o nosso melhor amigo para poder vencer essa patologia, tá? O prognóstico, existe a recidiva, principalmente, como eu falei lá atrás, os hemangioblastomas, eles são muito relacionados com a doença de von Hippel-Lindau. Então, 66% dos pacientes que têm hemangioblastoma associado à doença de von Hippel-Lindau, mesmo com a cirurgia, ele vai voltar o hemangioblastoma.
25% das recidivas acontecem naqueles hemangioblastomas esporádicos, que eu já falei lá atrás, que são os mais comuns, 66% dos casos, tá? No entanto, como eu já falei, a cirurgia continua sendo a nossa melhor amiga para o tratamento curativo e exterminar de uma vez por todas essa lesão. Deixo aqui meus agradecimentos à doutora Kelly, a meus preceptores, do doutor Paulo Serrano, doutor Silvio. Deixo também o contato aí do nosso canal Piramidal também, que é o nosso canal de neurocirurgia. Para quem gosta de neurocirurgia, acompanhar conteúdo e outros casos nossos, é só seguir a gente lá também. Agradeço e agora vamos partir para a terceira parte da aula, que é a discussão do caso. Muito bem, doutor Matheus. Queria parabenizar aí pela apresentação. Realmente ficou uma apresentação muito interessante. O doutor Matheus, ele prontificou a fazer a aula do caso, né? Que foi um caso que ele acompanhou no ambulatório. E realmente foi um caso muito interessante, né, Matheus? Principalmente por se tratar de não ser uma localização muito usual da Sim. lesão, né, do hemangioblastoma, porque a gente observa que a maior parte mesmo vem em fossa posterior e lombar, e dessa idade foi realmente até uma surpresa para a gente, porque a gente esperava que pudesse ser uma metástase, né? Eu lembro que essa paciente falou que tinha sido submetida a cirurgia de hérnia prévia, mas não conseguiu encontrar nem cicatriz de cirurgia na coluna dela Sim. anterior. Então, os pacientes, como são muito simples, a gente é uma região muito pobre, né, aqui no Vale do Jequitinhonha, às vezes o paciente opera de hérnia umbilical, hérnia inguinal, outra hérnia, não sabe explicar direito, e para isso tudo é hérnia, no fim das contas, né? Mas... E o grande desafio que a gente tem também no serviço ainda, que opera praticamente 95% de SUS, é a dificuldade que a gente ainda tem de conseguir fazer esses casos complexos assim, ainda com monitorização intraoperatória, muito por conta do custo que é levado para a gente conseguir fazer isso aí, essas monitorizações pelo SUS. Então, a gente fala que basicamente a cirurgia é feita na unha mesmo, né? Infelizmente, sem esses recursos. Mas com a utilização de técnica microcirúrgica, etc., a gente consegue fazer a ressecção aí do tumor e realmente ajudar esses pacientes aí, né? Mas parabéns aí pela aula e pelo caso. Realmente a paciente ficou fã do Matheus aí no final da história, levou para ele aí. Ah, é. Nós comemos um porquinho no final do ano, né, chefe? E se alguém tiver alguma dúvida aí, estamos à disposição. E agradeço ao Dr. Silvio pelos elogios e a Kélia pela oportunidade, mais uma vez, aí, da gente poder apresentar os casos aí do interior, né? De interior, só localização, né, Paulinho? Vocês são Obrigado. nosso interior brilha. Como diz o doutor Silvio, né, o Silvinho fala que o céu da neurocirurgia, na neurocirurgia mineira é um céu estrelado, né? Então, a Com gente certeza. é verdade. Parabéns mais uma vez pela apresentação do caso e pela condução. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Foi bem mais simples do que o primeiro, né? Eu acho que o primeiro deu uma chocada no pessoal. Apesar de ser raro, foi bem mais simples do que o primeiro. Então, eu acho que o pessoal ficou meio. Deixa eu ver se tem um. Eu acho Não que tem. uma observação importante, uma lição que fica para todos nós aqui, é a importância de nós, enquanto médicos, independente da área que a gente exerce, né? Do interesse que a gente tem, da busca pelo conhecimento e tentar descobrir o que é o melhor tratamento dos nossos pacientes, né? Lembrei do caso que o Renato falou da dificuldade, às vezes, com os colegas aí legistas, e em Diamantina teve um dia que eu estava em casa, 7h30 da manhã, toca o telefone, era um médico legista, colega nosso, que me ligou falando de uma pessoa que havia, né, falecido, ele estava fazendo a necrópsia dela, e abriu o crânio e tinha uma hemorragia, na verdade, subaracnoide difusa. E ele ficou sem entender e ele queria descobrir qual foi a causa, porque era uma mulher jovem, né? Aí eu falei assim, ó, provavelmente a ruptura de aneurisma, mas eu vou aí. Aí fomos lá e achamos lá o aneurisma de comunicante anterior. E quer dizer, eu acho que são pessoas desse tipo, né, como esse legista, como, né, o Renato, o Paulo, dentre outros colegas aqui, que fazem a diferença
da medicina, né? Não só na nossa região, como no mundo inteiro. Então, acho que é uma grande lição que nós tivemos hoje aqui de como tratar, né, verdadeiramente o paciente como médicos. Excelente, Silvinho. Só vários elogios aqui no chat da aula. Caso muito bem documentado. Bernardo, quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Alguma dúvida, pessoal? Bernardo, você está mutado. Você está tentando falar, Bê? Não, só parabenizar o pessoal mesmo, achei bem legal aí as aulas. Nada a acrescentar, não, achei bem interessante. Obrigada. Acho que nós podemos encerrar, então. Mais uma vez, queremos agradecer a participação de todos, parabenizar os dois serviços pelas brilhantes apresentações, parabenizar o Matheus pela excelente apresentação, vai ser um excelente professor, né, Paulo? Com certeza. Obrigado, Cléo. Apresentação muito divertida, dinâmica, né? Com certeza será um excepcional professor. E isso é fruto, a gente sempre fala, é fruto do trabalho dos preceptores, isso é uma extensão, né? É uma expressão do trabalho dos preceptores. Assim também o Renato, né? Está de parabéns com os residentes, a gente tem contato com eles também. E, mais uma vez, agradecer a você que participou conosco, desejar a vocês uma ótima semana. Semana que vem nós estamos aí firmes novamente. Um grande abraço. Parabéns, Paulinho, pelo excelente trabalho que você está desempenhando lá. Parabéns. Muito obrigado. Um abraço, boa noite, obrigado. Obrigado, Kelly. Obrigada, doutor Robson, nosso presidente, pelo apoio. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Uma ótima Boa noite.